Olá! Hoje nós vamos falar sobre um adubo organomineral chamado Super Magro. É um adubo potente, ele é um biofertilizante. O que é um biofertilizante? É um fertilizante líquido, que você pode fazer a aplicação via foliar, tá? Você pode fazer a aplicação via foliar e com isso a planta ela absorve bem mais rápido os nutrientes, né? E organomineral porque ele é um composto orgânico onde nós vamos estar acrescentando minerais, né, à sua composição. E esse biofertilizante, ele é um fertilizante completo. Por quê? Porque ele vai ter tanto micro como macronutrientes, tá? E vamos poder utilizar na horta, nas frutíferas, nas plantas ornamentais, né? E além de ser um adubo orgânico rico em minerais, né, ele também é rico em micro-organismos. E esses micro-organismos, ele vai ajudar tanto na estrutura da planta, ter uma planta mais vistosa, mais bonita, como também ele vai ajudar no controle de pragas. Por exemplo, quando nós estamos com o nosso corpo com baixa imunidade, o que acontece? A tendência é nós ficarmos doentes, assim também a planta. Se está faltando algum nutriente para a planta, ela fica doente e ocorre o ataque das pragas, tá? E vai ajudar a melhorar a qualidade química, né, da planta, e a aplicação via foliar ela tem uma absorção bem mais rápida, tá? E vai melhorar também a parte microbiológica e, consequentemente, as plantas ficarão mais saudáveis, como eu já disse, tá? E a gente vai utilizando na adubação de cobertura, isso é, quando a área foliar, né, já não é mais um bebezinho, ela já tem uma área foliar maior, né, então você vai conseguir fazer essa adubação foliar. E com isso, quando nós vemos então, quando nós fazemos, né, essa adubação, a tendência é a planta não ficar doente, e se por acaso surgir algum ataque de pragas, então é sinal que está tendo alguma deficiência. A gente não sabe qual é, então a gente aplica o Super Magro, tá? E ele é rico, né? Contém todos os nutrientes que a planta precisa. É um adubo completo, tá? E demora para ser feito. Demora cerca de 2 meses para ser feito. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. São 9 passos. E no final desses 9 passos, a gente ainda deixa mais 30 dias para ele estabilizar. Só que assim, ó, nós vamos fazer para 10 litros, tá? E esses 10 litros, para minha horta, que é uma horta pequena, ele vai durar cerca de 1 ano, tá? A cada 15 dias a gente borrifa, faz a aplicação via foliar, tá? E após a gente já pode, e assim, terminou esses 30 dias, a gente já pode estar utilizando. É um processo longo, tá? Como eu disse para você, cerca de 2 meses. Né? Você pode comprar pela internet, só que eu vi que é muito caro, eu preferi fazer. E por isso eu comprei os ingredientes, né? Os compostos, os sais minerais, para ser adicionado no nosso adubo. Eles estão aqui, gente, ó. Estou muito feliz, olha só. Estão todos aqui. Eu posso deixar aí a descrição, tá? De todos eles. Encontrei todos eles no mesmo site. Então, você pode estar comprando, se você achar por bem, né? Comprar, no caso eu vou fazer para 10 litros. Mas se por acaso a sua área for maior, é só você dobrar, ou triplicar, ou quadruplicar essa dosagem, tá? E ele dura cerca de 1 ano. Tá? Você pode estar utilizando uma vez por mês, né? E assim, eu vou deixar também a lista direitinho de tudo que você vai precisar, tá? Aí na descrição. E para 10 litros, nós vamos utilizar 2,5, seria 2,5 kg de esterco. A preferência é esterco de gado, tá? Mas eu estou sem esterco de gado, eu consegui cama de frango. Isso é, não seria cama de frango, cama de pintinho, né? Isso aqui é um adubo de pintinho, ó, tá?
Ele já começou a compostar, ele está bem quente. Então nós vamos colocar esse aqui, 2,5 kg. Agora, se por acaso você não tiver esterco ou você não quiser utilizar esterco, você pode estar utilizando as mesmas dosagens do adubo bokashi, tá? Inclusive tem um vídeo aí no canal onde eu mostro como fazer o adubo bokashi. Só que esse adubo bokashi que eu mostrei para vocês é o anaeróbico, tá? Futuramente eu vou estar mostrando para vocês como fazer o adubo bokashi aeróbico. Ele dura cerca de 7 dias para ficar pronto. Então ele é bem mais rápido, tá? É muito bom também. Então você pode estar substituindo, no caso, no lugar de colocar o esterco, você coloca 1,250 kg de farelo de trigo e 1,250 kg de torta de mamona. E você pode colocar também 5 gramas de micro-organismos eficientes, né? Pode ser ele em pó, ele seco, ou ele líquido, né? Só que o líquido geralmente precisa ser ativado, tá? Como o cheiro do esterco de galinha, ele cheira um pouco mais, né? Aí vem umas mosquinhas aqui. Aí, e daí você pode também colocar 30 ml, né? No caso desse adubo eficiente, né? Desses micro-organismos eficientes. Agora, se não tiver, não tem problema, tá? Se por acaso você não tiver esses micro-organismos eficientes, não tem problema, porque ele vai se formando aos poucos, sozinho, tá? Então agora nós vamos colocar 50 ml de leite de vaca. O bom mesmo é você conseguir lá do curral mesmo, tá? 50 ml de leite de vaca. E é sempre bom você ter uma balancinha, ó, para estar pesando. No caso aqui eu já pesei, tarei, pesei 50 gramas de açúcar mascavo ou melado, tá? 50 ml de melado. E agora é só misturar bem, tá? Como ele está úmido, porque ele já estava ali compostando, então não precisa colocar água, viu, gente? Nossa, como tá quente. Ele já começou a se decompor, né? Então, no caso, tem que mexer bem. No caso, o esterco, ele é rico em nitrogênio e potássio, né? Por que não pode ser já compostado? Porque ele precisa ser decomposto pelos micro-organismos para poder formar os compostos que nós queremos, tá? Então, olha só. Ele já está bem misturado, ó. Você consegue ver? Está bem misturado. E agora nós não podemos vedar totalmente. O que nós vamos fazer? Vamos colocar um paninho por cima para poder evitar de estar entrando mosquinhas, tá? E agora ele vai ficar aqui fechado por 4 dias. Fechado não vedado, só com um paninho fininho para não entrar mosquinhas. Porque se entra mosquinhas, acaba criando um cheiro ruim, né? Nós não queremos. E colocar num local onde não pegue chuva e nem sol, que seja um local fresquinho, tá, gente? Então, vou botar aqui, para não vir mosquinhas. Olha só, eu tenho aqui um pano de vó que antes eu utilizava para fazer suco verde, né? Só que agora eu não estou mais usando ele para fazer suco verde, eu tenho outro. Então eu vou colocar ele, para deixar aqui, deixa eu ver se não ficou nenhuma mosquinha, tá? Para deixar ele vedado, tá? Vou fechar aqui para deixar ele vedado, tá? Gente, como esse aqui é um coador de voal, né? O panela furada que se fala, ele tem um elástico, né? Então ele já veda. Se você não tiver, não tem problema, pode ser qualquer pano. Aí você coloca um elástico ou uma cordinha, né? Amarrando bem, vedando bem para não ficar entrando bichinhos. Mas ele precisa entrar o ar, ter trocas aqui. Não esqueça de colocar a data, tá? Que você fez. Tá certo? Então vamos aguardar os 4 dias. Daqui 4 dias eu volto para mostrar como ficou e como nós vamos fazer o segundo passo. Então assim, ó, hoje o 4º dia, eu acrescentei 25 gramas de açúcar mascavo, 50 ml de leite e 100 gramas
de sulfato de zinco, tá? O sulfato de zinco era para eu ter diluído na água, só que eu acabei esquecendo. Então eu vou acrescentar 600 ml de água para tentar diluir ele um pouco mais, né? E agora vamos mexer bem. Ele ainda está com um pouco do cheiro da amônia, o cheiro do esterco de galinha, né? Pronto, já mexi bem, agora vamos deixar tampado. Agora vamos deixar ele aqui tampado com esse pano de voal, porque ele precisa respirar. E no 9º dia eu volto para mostrar para vocês o terceiro passo. Hoje, então, é o terceiro passo, 9º dia. Então, hoje nós vamos ver o que nós vamos fazer no terceiro passo. A gente deixa sempre bem fechado, ó, tá? Para não estar entrando mosquinhas, principalmente porque é esterco de galinha, né? O esterco de galinha ele tem um cheiro mais forte do que os outros tipos de adubo. Então, olha só, ele até criou por cima, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu mostrar aqui mais de perto. Olha, uma camada esbranquiçada. Isso aqui são fungos benéficos, tá? Agora nós vamos mexer bem. Vamos mexer bem. Ele ainda continua bem úmido, tá? Ainda tem um pouco de cheiro de amônia, por causa das fezes da galinha, né? Mas já diminuiu bastante. Então, vamos acrescentar aqui 25 gramas de açúcar mascavo, 50 ml de leite, e vamos colocar também o Iorim Master, tá? Do Iorim, no caso, porque o Iorim, ele é fonte de fosfato, tá? O Iorim Master. Aqui atrás. Comprei pela internet, mas se você não tem o Iorim Master, tá? É isso aqui. Que ele é um adubo bem completo para o solo. Você pode colocar a torta de mamona. Então, são 10 gramas de torta de mamona. De torta de mamona ou do Iorim Master. Né? Deixa eu parar a balança. Passou um pouco. Deixa eu tirar. Pronto. E vamos colocar hoje o cloreto de cálcio. Gente, a questão do cloreto de cálcio, esses cloretos, eles absorvem muito rápido a umidade do ar, tá? Então, temos que ter cuidado quanto a isso, tá? Então, vamos colocar aqui 100 gramas de cloreto de cálcio, tá? Então, é importante, depois de aberto, guardar em um pote, tá? Porque senão ele vai virar água. Vai virar tudo água. Por enquanto, ainda não vou botar no pote. Eu vou colocar daqui a pouco. Então, eu vou tampar aqui com um prendedor, para não ter problemas. E como nosso adubo aqui está úmido, então eu não vou colocar muita água, tá? Mas nós precisamos diluir o cloreto de cálcio, tá? Ele dilui muito fácil. Como eu falei, ele absorve a umidade do ar, né? Inclusive, ele esquenta quando ele, ó, fica bem quente, quando ele entra em contato com a água, tá? Ele esquenta bastante. Vamos diluir bem. E colocar aqui, tá? E agora vamos mexer bastante. Tá? Vamos mexer, mexer, mexer. Tá? Misturar bem.
Agora sim, ó, esses cloretos, esses sais, né? Esses adubos, é sempre bom ter cuidado para não ter contato com a pele, porque senão pode ficar vermelho, pode irritar a pele, principalmente se você tem problemas com alergias, tá? Pronto, já misturei bem, eu acho, né? Já misturei bem. Ó, agora vamos tampar, tá? Vamos tampar com o nosso paninho de voal. Pronto, agora vamos aguardar. Próximo passo. Hoje, então, é o quarto passo, 14º dia, né? E olha só como está o nosso preparado aqui, ó. Tá vendo? Olha como ele está. Está bem úmido. Então, agora vamos acrescentar aqui, como sempre, 50 ml de leite, 25 gramas de açúcar mascavo, tá? E vamos acrescentar também o sulfato de magnésio, tá? No caso, sulfato de magnésio, como eu já falei para vocês, esse sulfato a gente tem que proteger ele para não ficar úmido. Nós vamos diluir 100 gramas do sulfato de magnésio em 650 ml de água. Vamos aqui tarar a balança, a gente já liga, ela já liga tarando, e vamos colocar então as 100 gramas de sulfato de magnésio. Pronto, 100 gramas. E vamos diluir bem, tá? Com um pouquinho do açúcar mascavo aqui. Diluir bem. Para colocar no nosso adubo super magro. Como sempre, mexer muito bem, tá? Pronto, já mexi bem, vocês podem ver que ele já está mais úmido, né? Agora vamos proteger e aguardar o quinto passo. Olá, hoje então é o quinto passo. É o 19º dia, né? Então já passaram 19 dias desde que nós começamos a nossa mistura, tá? Então, olha só como está a nossa mistura. Ah, ó. Consegue ver? Olha lá como está a nossa mistura, tá? Depois eu mostro melhor. Então, hoje vamos acrescentar os 50 ml de leite, os 25 gramas de açúcar mascavo, e vamos também acrescentar 15 gramas de sulfato de manganês. Olha, como eu falei para vocês, toda vez que formos mexer com sulfato, eles são muito sensíveis à umidade. Então, a gente precisa sempre estar guardando em um local fresquinho, tá? Um local protegido da água, porque senão ele acaba molhando, né? Ele fica úmido, aí a gente acaba ficando líquido, né? Então, vamos aqui tarar a nossa balança, a gente já liga ela tarando, e vamos então colocar os 15 gramas de sulfato de manganês. Pronto. Então, estão as 15, passou um pouquinho. Pronto, 15 gramas. Vou deixar aqui no cantinho para não virar. E agora vamos mexer muito bem, tá? Olha só como está a nossa mistura. Ela já está mais líquida, né? Então, vamos mexer bem. Pronto, já mexemos bem. Agora vamos proteger
o nosso paninho de voal. Pronto, já está bem protegido. Ah, gente, desculpa, era para eu ter diluído o sulfato de manganês em 10 ml de água. Eu acabei colocando ele puro, tá? Mas o ideal é diluir. Então, vamos aguardar o nosso próximo passo. Olá, hoje então é o nosso 6º passo, 24º dia. E hoje nós vamos acrescentar, sabe o quê? O boro. Não, cobalto, sulfato de cobalto. Ele é vermelhinho, ó, tá? Vamos acrescentar o leite, 50 ml, e 25 gramas de açúcar mascavo. Então, bora lá. E olha só como está a nossa mistura. Ela já está mais úmida devido às diluições, né? E essa época de chuva demora mais tempo para estar secando. Então, vamos acrescentar aqui os 50 ml de leite, 25 gramas de açúcar mascavo. E vamos tarar a nossa balança para poder colocar, então, os 2,5 gramas de sulfato de cobalto. Pronto. Agora nós vamos diluir em 100 ml de água filtrada. Vamos mexer para diluir bem. E agora vamos então acrescentar aqui, né? Vamos mexer bem. Ele quase não tem cheiro mais. Aquele cheiro forte de amônia já diminuiu bastante. Tá? Olha só, fica bem mais aguado. Agora vamos tampar. Olá, hoje então fazem 29 dias que nós começamos a preparar o super magro. Hoje é o 7º passo. Então hoje nós vamos adicionar o molibdênio, que é esse aqui, é o mesmo que molibdato, tá? Molibdato de sódio. E vamos acrescentar também os 50 ml de leite e os 25 gramas de açúcar mascavo. Olha só como está a nossa mistura, né? O nosso super magro, tá? Ele está mais úmido cada vez, porque cada vez a gente está acrescentando mais coisas líquidas, né? Açúcar mascavo. Então, como nós vamos acrescentar apenas 5 gramas, vamos tarar a balança e colocar as 5 gramas. Bem pouquinha coisa. Isso, 5 gramas, certinho. E vamos diluir em 10 ml de água. Diluído, né? Já está bem diluído. E agora vamos acrescentar aqui. E vamos mexer bem. Pronto, fechei bem. Agora vamos aguardar até o 8º passo, que será no 14º dia. Hoje, então, é o 34º dia, o 8º passo. Hoje nós vamos colocar 50 gramas de ácido bórico. Olha aqui, ó. 50 gramas de ácido bórico. Se por acaso for o borax, aí você coloca 75 gramas, tá? E daí vamos diluir em 100 ml de água. Olha só como está o nosso adubo. Ah, diminuiu bastante o cheiro. Ah, não tem mais cheiro forte. Então aqui nós vamos acrescentar os 50 ml de leite, tá? E vamos colocar também os 25 gramas de açúcar mascavo. E agora vamos colocar o nosso ácido bórico. Vamos tarar a balança, a gente já liga ela, já liga tarando. E agora vamos colocar os 50 gramas. Ó, passou um pouquinho. Vamos retirar então um pouquinho.
Pronto. Pronto, já diluí em 100 ml de água. Aí, gente, é água sem cloro, tá? Se por acaso você não tiver, eu vou ter que diluir um pouquinho mais, porque ficou um pouquinho no fundo. E agora vamos mexer bem. Pronto, misturei bem. Gente, praticamente não tem cheiro, viu? Aquele cheiro de amônia foi embora. Agora vamos tampar e vamos voltar aqui para o 39º dia, que será o passo 9. Que eu estava dizendo, se por acaso você não tiver água sem cloro, você pega e coloca a água no recipiente, coloca no sol, deixa evaporar, então ferve, tá? E daí você utiliza. Hoje é o passo 9, tá? É o 39º dia, né? 39 dias fazem que nós começamos a produzir o nosso super magro. Olha como ele está. E hoje nós vamos acrescentar cal virgem, tá? Cal hidratado, que se chama, né? A gente encontra em casa de produtos de materiais de construção. 75 gramas de cal hidratada. Tá? Então vamos para a balança. Vamos colocar aqui cal. Passou um pouquinho, deixa eu tirar. Pronto, 75. E vamos, eu vou diluir aqui, né? Vamos diluir, fica mais fácil, para não ficar formando bolinhas dentro. E vamos acrescentar também 10 litros de água. Gente, estamos chegando ao final do passo a passo. E agora vamos colocar os 10 litros de água. Já medi aqui. Pronto, coloquei aqui os 10 litros de água. Aí agora vamos mexer bem. E agora ele vai ficar... Todos os dias nós vamos precisar estar mexendo. Ele vai ficar aqui curtindo de 20 a 30 dias. Tá? E todos os dias a gente precisa mexer. Tá? Cerca de 3 semanas. Depois de 3 semanas, quase não vai ter mais cheiro. Hoje fazem exatamente 30 dias que nós completamos para 10 litros e começamos a mexer todos os dias. E olha só, gente, praticamente não tem cheiro nenhum. Mexendo todos os dias. Olha, ficou bem líquido, você vê que está bem dissolvido. Né? E agora nós vamos coar. Vamos coar num pano. E para isso nós vamos usar o mesmo pano de voal, tá? Fica bem fininho. Então vamos lá. É porque daí quanto mais fininho for coado, né? Menos resíduo vai passar, menor o risco de entupir o borrifador na hora de borrifar. Lembrando que esse daqui é um adubo... Eita! Não virou não. É um adubo líquido para ser colocado no borrifador. Né? Deixa eu ajeitar aqui. Então, como o resíduo ele ainda estava um pouco grosso, ó, aí primeiro eu coei nesse saco aqui, tá? É um saco que eu uso para limpar o chão. E daí ele ficou mais fino, aí depois eu coei no pano de voal, para ele ficar dessa forma aqui. E agora ele fica bem fininho, tá? Fininho que eu digo, sem resíduo, né? Fica mais com menos resíduo, para na hora que for usar, não ter problema de entupir. Mas você pode fazer isso quando você for usar, tá? E agora nós vamos acrescentar 10 litros de água nessa nossa fórmula. Olha só, coloquei aqui os 10 litros de água. E assim, no caso, a gente guarda, né, nesse mesmo recipiente aqui, eu vou colocar o pano de voal por cima,
E se você sentir que ele começa a ficar com cheiro ruim, aí é só você mexer todos os dias, porque daí falta de oxigênio acaba ficando com cheiro ruim, tá? E esse resíduo aqui a gente não joga fora. Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Fazendo o super magro. Gente, pensa no trabalho que dá. Dá muito trabalho, mas é compensador. Tá certo? Então foram 69 dias fazendo o nosso adubo super magro. E no nosso próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como usar esse resíduo que sobrou e também como utilizar na nossa horta como adubo foliar. Tá certo? Então, tá até suando aqui, ó. Não esqueça de dar o like, gente. Eu mereço um like, né? Veja se você já está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva e compartilhe com seus amigos. Deixa aí seus comentários, o que você achou do nosso super adubo, tá certo? E comente mesmo. E compartilhe com seus amigos, tá certo? Ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Então, até o nosso próximo vídeo.